Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu Auto Propelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um Boletim de Olho lá em Chicago. Foi mais uma sessão negativa, aliás, uma semana bem negativa para os preços da soja. A soja tentando testar novos patamares, aí, buscando um ponto de equilíbrio para o preço, depois que bateu lá nos $12 por bushel. Mas ainda é cedo para falar que equilíbrio, que ponto de equilíbrio é esse. A gente vai conversar agora com o Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência em Agronegócio. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente viu essa semana a soja tendendo aí para um viés negativo, né, Cogo? Uma continuidade já importante aí de queda nas últimas sessões e mostrando que está buscando aí um novo patamar. O que está acontecendo e aonde essa soja pode chegar? Carlos Cogo, nos ajude. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem também. Nesse momento, realmente, o fator mais importante é o fator climático, né? A volta das chuvas nas regiões produtoras da América do Sul, principalmente na parte sul da América do Sul, são determinantes nesse momento para trazer um otimismo, talvez um otimismo exagerado para o mercado, né? Que interpreta isso como uma melhoria da situação de estiagem que já vinha passando toda a região sul do Brasil, uma parte também do Brasil Central, incluindo até o Mato Grosso do Sul, incluindo a Argentina, algumas partes do Paraguai também. E o mercado vê isso como um alívio, e aí como um alívio acaba derrubando um pouco o preço. Mas a primeira coisa a ressaltar no começo de conversa aqui, a gente está falando de preços acima de $11,50 por bushel, que é um patamar simplesmente espetacular para quem é vendedor, né? Um patamar muito bom mesmo, excelente, só que nesse momento está sofrendo uma pressão, a soja está sofrendo uma pressão muito dura de baixa no Brasil, porque há uma combinação agora da queda da cotação em dólar e da queda do dólar, né? E você falou de exageros, Cogo. Por que isso te faz acreditar que pode ser um movimento exagerado? Bom, como a gente sempre comenta quando a gente tem espaço aqui com vocês, né? Não é bom falar sobre clima porque esse assunto é um assunto de meteorologistas, não é um assunto de analistas de mercado. Não devem se meter nisso, mas são usuários dessas informações e devem fazer uso delas para interpretar o mercado. Então, a leitura dos meteorologistas é que sim, as chuvas realmente devem ser boas no mês de dezembro e talvez até numa parte do mês de janeiro, mas que haverá um déficit de chuvas em janeiro e fevereiro no sul da América do Sul. O quanto isso vai ser realmente danoso para as lavouras é muito difícil dizer, e dos 2 ou 3 meteorologistas que eu converso, nenhum deles quer arriscar alguma coisa mais precisa, porque dizem que cada laninha é uma laninha, é diferente do outro, nenhum fenômeno é igual ao outro, e os modelos que medem perdas por fenômeno climático, eles mostram que há um grande desvio padrão, né, nas perdas de um ano, de um fenômeno para outro. Então, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, em anos de laninha, as quebras podem ir desde meros 8% até mais de 40% da safra do estado. É uma variação muito grande, entendeu? Então, 8% o mercado simplesmente ignoraria completamente, uma perda minúscula frente a uma safra enorme no Brasil. Agora, 40%, como foi no ano passado, a quebra aqui que foi de 45%, que não, aliás, não era um ano de laninha, né? E que pode se repetir esse ano, alguma coisa de 30%, 40% ou até 50% de perdas em algumas regiões do sul da América do Sul,
Isso pode ser impactante e um fator muito altista do mercado. Então, talvez os traders estejam sendo otimistas demais e descontando muito o prêmio de risco climático nesse momento. Isso faz a gente imaginar que o tamanho da safra no Brasil já não é mais aquele que se anunciou lá na frente, acima dos 130 ou quase chegando a 135 milhões de toneladas, Kogo. O que você tem em mente aí para a nova safra? Enfim, que números você está trabalhando? Pois é, a maioria das consultorias no Brasil estava trabalhando com números muito similares, né? Ontem mesmo eu comentei com você que respondia a pesquisa da Reuters, que é uma pesquisa que é sempre bem conceituada, porque ouve todas as consultorias, faz uma média bem grande, faz isso nos Estados Unidos, faz aqui no Brasil, e a maioria estava transitando entre 133 e 135 milhões de toneladas. E hoje a maioria já está caindo para uma faixa aí ao redor dos 128 a 129 milhões. Nós vamos divulgar a nossa na próxima semana e ela vai ficar bem próxima dos 128 milhões de toneladas. Seria ainda uma safra recorde, mas seria uma perda aí, se ficasse realmente nesse número e parasse por aí, seria uma perda aí em torno de 5 até 7 milhões de toneladas em relação à estimativa inicial. Não é desprezível, então seria um número bem forte e o mercado teria que reembutir o prêmio de clima para dentro do preço. E é uma das primeiras vezes que a gente ouve aí esse número abaixo de 130 milhões de toneladas. Essa perda, Kogo, se confirmando, ela tem potencial para mexer com preços em Chicago? 128 milhões, diante do que a gente está vendo em relação à demanda forte, a estoques muito pequenos, uma oferta muito baixa de soja, pode mudar um cenário de preços para a soja? Sim, a resposta é sim pelo seguinte fato. O próprio mercado de hoje responde a pergunta. Porque se as chuvas da semana que passaram, da semana que passamos agora, junto com chuvas que ainda estão previstas para os próximos dias em algumas regiões, se isso foi suficiente para derrubar o preço, a falta das chuvas à frente será também motivo para elevar os preços, sim, com certeza. Nenhuma dúvida nessa resposta. Muito bem. E 128 não atende uma demanda crescente, certo? Isso está ficando cada vez mais difícil de explicar, né? O governo segue, só para nós recordarmos a conversa que já tivemos aqui, o governo segue sem publicar aqueles quadros de oferta e demanda e de suprimento de soja no Brasil, porque ainda mais um ano nós vamos ter um problema para justificar o tamanho da safra que passou com o que está sendo exportado, né? Já não está de novo casando os números, e o número que o Brasil exportou esse ano até novembro é imenso e já quase vai ficar difícil explicar de onde saiu a soja, e talvez vão ter que novamente revisar dados de safra para trás. Isso está ficando chato já para a imagem do governo federal na pesquisa de safra, e está ficando difícil para os analistas que trabalham com esses números, e também tem que se voltar para números de governo, porque não tem os instrumentos que eles têm, que é uma medição por satélite, entrevistas em campo, né? Todo esse aparato que deveria minimizar o tamanho da margem de erro que eles estão trabalhando, que eles estão usando nas pesquisas de safra. Está ficando muito difícil tudo isso, né? Então, realmente, se a gente cair para 128 milhões de toneladas, de novo, alguém vai ficar sem soja como ficou esse ano, né? E que levou os preços aos R$180 a saca, né? E imaginando que a gente já tem quase 60% da safra vendida, né? Exatamente, é por isso que eu até venho comentando, né? Assim, o único fator nesse momento que está derrubando a soja, claro, além dessa queda que eu vou chamar de pontual na cotação internacional, é a queda do dólar, porque os outros fatores que nós olharmos, demanda firme parte da China, pode ter feito alguns cancelamentos agora, pode ter feito alguma compra a mais e agora está um pouco mais calma, aguardando a safra da América do Sul, mais uma demanda firme à frente, recuperando os rebanhos. O tamanho da safra internacional vai ser menor que o esperado, a safra americana foi abaixo do esperado, os Estados Unidos estão exportando muito acima do que se imaginava, o dólar está caindo, o que traz demanda para a soja americana, né?
é uma combinação de fatores que são altíssimos para a soja, que foram agora, digamos, esfriados temporariamente por uma questão climática que também, de certa forma, é temporária, que é um alívio com as chuvas que vieram, que estavam previstas de virem mesmo, nesse mês de dezembro. Ou seja, uma consolidação do mercado, ou pelo menos uma tendência certa do mercado, a gente teria mais quando a gente já conseguisse entender o potencial da safra da América do Sul, é isso? É isso, porque vai envolver também, tem que lembrar que vai envolver a safra da Argentina. Por exemplo, a safra da Argentina, ela começou lá atrás, lá quando começaram as primeiras estimativas, todo mundo trabalhando numa faixa de 55 milhões de toneladas. E hoje, lá na Argentina, nós temos uma consultoria parceira lá, que vocês às vezes entrevistam aí também, já está trabalhando numa faixa próxima dos 47 milhões de toneladas, e a Bolsa já está emparelhando seus números para a linha dos 46. Veja bem, isso é uma quebra bem grande, tá? Muito. É muito grande, e só para lembrar, a maior quebra de safra da história da Argentina foi no ano de Laninha. Tá? Então, é uma quebra que percentualmente ela seria muito maior que a brasileira. Né? Até porque o território brasileiro, ele não tem a mesma situação que a Argentina. Aí eu não preciso ser meteorologista para explicar, porque quem está assistindo sabe, né? Nós vamos ter uma topiba com chuva acima da média, né? Chuvas boas do centro para cima, e o Laninha afetando o sul. Só que o Laninha pega praticamente todo o território argentino, né? Ou pelo menos pega toda a pampa úmida, que é a parte que tem 90% da produção de soja da Argentina. Aí pega uma boa parte ainda da área produtora do Paraguai e praticamente toda a região produtora do Uruguai. Então, veja bem, toda essa queda do Rio Grande do Sul para baixo, na altura que pega a área, o cinturão produtor da Argentina, pode ser muito maior e mais importante do que a quebra no Brasil, para efeitos de preço, né? Mas como a gente está com uma safra plantada, atrasada, essa consolidação da safra também vai ser mais tarde, né, Kogo? Com certeza. Enquanto isso, o que vai acontecer com o mercado? O que pode acontecer com o mercado? Eu acho que nesse meio tempo o mercado vai ficar enrolado, tentando entender o que vai acontecer com o câmbio do Brasil. Com o câmbio, com certeza, porque... O clima já perde um pouco a força, então? Perde, porque, de certa forma, a gente já sabe o que virá pela frente com o clima. A gente não sabe só para o tamanho do estrago, né? A gente vai saber, já que ele vai causar uma perda de potencial produtivo, a gente não tem que falar em quebra agora, né? Vai fazer uma perda de potencial produtivo, algumas lavouras em algumas regiões vão sofrer perdas de diferentes proporções. Então, isso vai ser conhecido lá adiante e vai sendo precificado à medida que vai chegando mais perto a colheita. Só que antes disso, está havendo uma pressão violenta de baixa em torno da moeda brasileira, que é meia bola da vez, né? E os bancos internacionais todos têm relatado e reportado em relatórios direcionados a clientes deles que o real é a moeda que tem mais chance de se apreciar entre os países emergentes. Então, se isso realmente acontecer, o real pode perder o piso dos 5 e romper e ir mais abaixo também. O que a gente também tem que ser bastante frio para analisar isso e entender o seguinte, que acabamos de falar, já temos 60% da soja negociada, então isso já está precificado, resolvido, já está no bolso produtor a um preço lá fechado, ok? Tem 40% em aberto, vamos supor a pior das hipóteses, esses 40% seja vendido com um câmbio de R$ 4,50, por exemplo, só por simulação, não estou dizendo que vai chegar nesse patamar. A média ainda seria muito alta, né? E aí ainda tem um outro viés que também ninguém aí nesse momento fica prestando atenção, porque ainda tem muita coisa de curto prazo para olhar. Mas duas coisas estão acontecendo nesse momento. O dólar americano está se desvalorizando. Isso vai fazer com que os americanos plantem mais soja em 21, 22. Acho que já ninguém mais tem dúvida sobre isso. A gente tem conversado com americanos sobre isso mesmo. Para eles é quase certo. Eles já têm um horizonte de que vão ter uma relação mais tranquila com a China já vem comprando deles soja mesmo. Então, tudo indica que a área cresce nos Estados Unidos. E se isso acontecer lá adiante, bem lá adiante, isso é um fator baixista para o mercado. Sim. Né? E, por outro lado, que também ninguém está olhando, que um câmbio mais baixo agora, aqui no Brasil, agora, a partir desse momento,
sim, vai penalizar o que não foi vendido de produto ainda, porém vai baratear o preço dos insumos para formar a próxima safra, né? Isso ninguém está se lembrando, né? E é uma coisa importante porque eu estou vendo um movimento de gente muito cedo comprando insumo para o ano que vem. Você acha que ainda é cedo para tomar a decisão, já que tem esse viés negativo aí para o dólar, ou esse viés de valorização para o real, Kogo? Nesse aspecto, para quem é comprador de insumos, deveria esperar um pouco mais, né? Porque as companhias certamente vão ajustar seus preços se o câmbio se acomodar num patamar mais baixo, né? Certamente vão fazer isso. Mas daí, assim, a gente perde com o preço da soja, mas ganha com o custo de produção. Afeta a margem de alguma forma ou deve permanecer a mesma coisa, pelo menos dentro daquelas possibilidades que a gente vinha falando aí de uma margem, ou pelo menos um preço médio maior do que na safra passada, Kogo? Essa eu chamaria da pergunta do milhão. Porque agora complicou tudo, né? Agora complicou pelo seguinte, o que a gente sempre repete que é importante, né? O que para o produtor realmente impacta negativamente se há um descasamento de câmbio, não o tamanho do câmbio, não o valor do câmbio. Tá, né? entendi. Não é, então, assim, se realmente, vamos novamente, usando a mesma hipótese, 4,50. Se ele comprar os insumos a 4,50 e esses 4,50 permanecerem ao longo de 2021 para fazer fixações para a safra 21-22, não tem nenhum problema. Está tudo tranquilo, não haverá nenhum problema. Inclusive, as margens devem se manter praticamente iguais às grandes margens que tivemos esse ano. Então, o problema é descasamento de câmbio. Por exemplo, bem simples, o câmbio cai a 4,50, eu compro os insumos, etc. e tal, mas não para de cair, e por algum desses motivos todos do mercado financeiro, o dólar vai a R$4 e aí eu passo a ser um perdedor na hora de formar o preço. E o dólar é outra coisa difícil de entender, de precificar, né, Kogo? Muito difícil porque tem muita especulação, né? Tem fundos que ficam comprados em real, outros fundos que ficam vendidos em real. É muita gente atuando no mercado, é muito especulativo, né? Tem muitas influências em questões políticas, se o país vai fazer as reformas, não vai fazer, se vai ter uma nova situação tributária, se vai deixar para o ano que vem. Tem muita coisa em aberto para fazer uma previsão de câmbio, né? Então, eu ouvi, eu não vou dizer o nome também, mas eu ouvi de um economista que eu gosto muito e é amigo meu pessoal, e uma pessoa extremamente competente, tem doutorado em economia, e ele disse o seguinte: a pergunta para fazer cair o economista esse ano é perguntar uma previsão de câmbio. Realmente, ele disse que se me fizerem 20 vezes essa pergunta, eu vou errar 20 vezes. Então, acho que para mim ele retratou muito bem o que a gente pode pensar de câmbio, né? Não há como acertar. Agora, o que há, sim, também claro, parece, é que tem uma pressão para o real perder ou se apreciar e o dólar perder valor aqui no Brasil. Muito bem. Então, se tem uma coisa para a gente observar, é o caminho que o dólar vai percorrer, certo? Isso muda tudo no contexto de formação de preços, de margem de lucro, enfim. O produtor precisa estar antenado nisso, né, Kogo? Por exemplo, eu joguei as variações do dólar futuro da B3 ontem, à tarde, numa planilha que eu monto sempre os clientes aqui, e chega a dar, por exemplo, uma paridade de menos de R$110 no Porto no final do ano que vem, se as projeções de câmbio estiverem corretas. Tá? Então, veja bem, já é bem distante dos patamares que a gente viu bem recentemente aí, né, no Porto de 160, 165, né? Não estou dizendo aqui que é um preço ruim, novamente, tá? Só estou dizendo que é bem distante, né? E daí aquela estratégia de conseguir o menor custo possível fica de pé. Claro, sem dúvida nenhuma. Aí que a questão cambial ela vai ser muito importante justamente para sempre fazer aquela questão da operação casada, né? Se eu tiver que comprar insumos a 4,50, eu tenho que me proteger de alguma forma também com aquele mesmo câmbio. Independente se ele vai subir ou se ele vai cair, né? Então, isso, os grandes grupos já fazem isso, mas o médio produtor e o pequeno produtor podem fazer também tranquilamente. Não tem nenhuma magia hoje com as milhares de plataformas que tem aí e milhares de assessorias que estão surgindo aí no
no Brasil em termos de plataformas, de digitalização, de e-commerce e tudo mais, a própria empresa de insumos ela está hoje habilitada a prestar um bom trabalho de orientar o produtor a fazer o melhor negócio possível. Ninguém quer ver o produtor mal, né? Nenhuma empresa do setor do agronegócio tem interesse em tirar proveito de alguém, porque hoje a imagem de uma empresa tem que ser preservada a qualquer custo, né? Então, o próprio representante de vendas de um agroquímico ou de um fertilizante, ele mesmo já faz esse trabalho de orientar corretamente como fazer uma posição, não simplesmente só vender por vender. Isso não existe mais, né? Sabe? O mercado mudou muito para melhor. Ô Kogo, mas daí diante dessa condição de queda do dólar, é melhor vender agora esses 40% que faltam? Se um cliente meu perguntasse isso para mim, eu diria que sim. Tá? Porque realmente... A recuperação de Chicago talvez não seja suficiente para abafar ou para equilibrar aí uma queda do dólar. Exatamente. E nós temos uma outra coisa que também não está na mão da gente, que é o dólar americano nos Estados Unidos, que é uma intenção de plantio nos Estados Unidos, que daqui a pouco mais vai ser conhecida, só para lembrar, né? A primeira sai final de fevereiro. Né? Final de fevereiro está longe. Não, peraí, não está tão longe assim não. Né? Tem mais 3 meses, no final de fevereiro já começa a se conhecer a intenção de plantio nos Estados Unidos. E aí já vem fatores que podem mexer com o preço. Se alguém perguntasse para mim, é um bom negócio, mesmo tendo caído tudo que caiu o preço agora, ainda é um bom negócio vender? Sim, ainda é um bom negócio, sim. Tem que lembrar o seguinte, o prêmio do porto ainda está alto, para embarque de fevereiro está acima de $1 por bushel, né? Então ainda gera um preço alto em dólar por bushel no Porto de Paranaguá, ou Santos, ou seja, qual porto que for, ainda está acima de $1 por bushel. E o sinal de um prêmio acima de $1 por bushel em fevereiro é um sinal que vai ter atraso nos embarques. E isso significa que ainda é bom vender agora, né? Ainda tá bom fechar prêmio, fechar preço, tá? E o câmbio ainda está no patamar interessante para vender. Não tem nenhuma dúvida disso. Legal. Mas isso é uma regra para quem está atrasado com as vendas ou para todo mundo? Não, principalmente aí sim, é uma boa pergunta, porque é mais para quem está atrasado com as vendas, porque também ir muito além dos 60% é bastante arriscado, né? Por exemplo, você não pode fazer por exemplo, uma sugestão dessa para um produtor gaúcho, né? Ou catarinense, né? Que já não sabe se vai colher os 60% do pretende, né? Não pode fazer isso, né? Então, aí é só para quem está... É porque eu estou dizendo isso, porque essa semana mesmo eu me defrontei com grupos que são clientes aqui que não venderam absolutamente nada até agora, tá? E a gente pensa, não existe, isso existe sim, existe ainda gente que trabalha, e isso não está certo nem está errado, não existe certo e errado. Isso cada um faz estratégia de acordo com a sua situação toda, se tem armazenagem, se tem todo um perfil de venda diferenciado, ninguém tem fórmula mágica que é correta ou é errada. Agora, existe, por exemplo, clientes daquela empresa que não venderam absolutamente nada até agora. Você não tem que decidir pelo cliente, ele toma a decisão. Você dá as armas e os instrumentos para ele decidir. Agora, para quem não vendeu nada ainda, sinceramente, eu recomendaria, no mínimo, vender 40% do que tem para vender agora já. Senão vai assumir para quem não vendeu nada ainda, né? Senão vai assumir um risco muito grande, né? Muito grande, né? Vai ter que esperar por câmbio, por chuva, por falta de chuva, por Estados Unidos, por área americana, por muita coisa em aberto. Não compensa, o preço está bem bom agora. Legal. Para quem vai vender, está ótimo. Bela dica, Carlos Kogo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo informações importantíssimas aí que ajudam o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, meu amigo, é sempre bom te ouvir. Muito obrigado, bom final de semana para todos e desejo para você e para todos bastante saúde. Muito obrigado, até a próxima. Daí, Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio, conversando aqui com a gente, ponderando coisas importantes aí na hora de se tomar a decisão de se vender ou não. Quem está atrasado com as vendas, quem ainda vendeu muito pouco da safra nova, é importante repensar aí e ver se não está na hora de participar. Até porque existe um viés de queda do dólar para o dólar, uma valorização aí do real,
que pode ser intensa e pode superar uma possível retomada do movimento de alta lá na Bolsa de Chicago. Daí você deve estar se perguntando, mas se o dólar cai, o custo também vai cair. No entanto, você acaba perdendo, por exemplo, um dólar positivo que está nesse momento aqui no Brasil. Enfim, são questões aí que, obviamente, ninguém está falando que você tem que tomar essa decisão, mas é uma análise que merece ser, pelo menos, discutida aí na sua propriedade, enfim, com seus amigos, com os demais produtores, para ver se vale a pena ou não, tá certo? Deixa eu passar para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela, você acompanha comigo. Janeiro caindo de novo, 11 dólares e 63 centes por bushel, 5,25 de queda. O março, 11 dólares e 65, queda de 5 pontos mais 25. O julho, 11 dólares e 60, queda de 4 pontos mais 25. E o agosto, 11 dólares e 40, queda de 3 pontos mais 75. Vamos ao milho. Para dezembro, 4,17, dia negativo também lá para o milho em Chicago, 5,5 de baixa. O março, 4 dólares e 20, queda de 6 pontos. O maio, 4,23, queda de 5 pontos e meio. Para julho, 4,24, queda também de 5 pontos e meio. E para finalizar, temos o trigo. Vamos lá. Trigo para dezembro, 5 dólares e 66 centes por bushel, 5,25 de queda. Para março, 5,75, queda de 9 pontos. Para maio, 5 dólares e 78, queda de 9 também. E o julho, 5,79, recuando 8 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. Uma semana negativa para a soja lá na Bolsa de Chicago. São 3 ou 4 sessões, se eu não me engano, aí de quedas seguidas, né, para a soja. Desculpe, a soja que começou testando os 12 dólares por bushel, não deu conta de romper essa resistência e acabou fazendo essa realização de lucros aí. O piso ainda é cedo para falar, porque o mercado está olhando principalmente na volta das chuvas aí para a região sul do país, né, aqui do Brasil, desculpe, e para a América do Sul de uma forma geral. Vamos acompanhar também o clima, mas mais importante que o clima, acompanhar a variação do câmbio. Alerta do Carlos Cogo. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você. Na segunda-feira a gente volta com as nossas informações nos boletins ao vivo. Continue com a gente.